Vou chamar aqui Fernando Nakagawa, o Yuri Pita. Boa tarde, com calma para você. Boa tarde, Fernando Nakagawa. Olha, antes de tudo, é o seguinte, quando a gente vê pausa nas tarifas por 90 dias, me vem algo que chegou a circular no mercado, a bolsa subiu, teve um pico, depois a Casa Branca desmentiu, não tem essa coisa de pausa na tarifa por 90 dias, não, desmentiu, chamou de fake news. E agora parece que quem soltou essa fake news parece que estava bem informado. Aí, o Fernando Nakagawa. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Aparentemente, a Casa Branca não teve como manter esta versão diante dos fatos. Os números e o mercado financeiro derreteram ao longo dos últimos dias. Isso, muito provavelmente, deve ter feito muita pressão sobre o governo de Trump e, por isso, decidiram simplesmente voltar atrás, recuar nesta guerra comercial instalada pelo próprio governo Donald Trump, né? Então, a gente teve basicamente duas grandes reações que talvez não vieram como esperado por Trump. A primeira foi dos mercados financeiros. Os mercados financeiros reagiram de maneira muito, muito negativa desde quarta-feira, quando todo este pacote de tarifas recíprocas foi anunciado nos jardins da Casa Branca. Desde então, as bolsas caem de maneira consecutiva, o dólar perde valor, a poupança do americano médio perde valor. Isso tudo faz com que haja um sentimento de destruição de riqueza. Este sentimento está muito claro hoje na economia norte-americana, o que gerou uma série de críticas, inclusive de eleitores que apoiaram Donald Trump, por exemplo, os grandes nomes do mercado financeiro nos Estados Unidos. Então, esta foi a primeira reação, que talvez tenha saído de uma maneira pior que se esperava, de uma reação mais assintosa, mais forte do que se esperava em termos de ativos financeiros. Outra coisa diz respeito à China. A reação da China foi muito mais vocal do que talvez a Casa Branca esperasse. Porque, ao contrário do que aconteceu com os europeus, ao contrário do que aconteceu com outras nações que indicaram, ok, vamos negociar, vamos abrir aqui um canal de negociação, como aconteceu com o Japão, o Vietnã abriu um canal de negociação também, mesmo os europeus que têm discursos ali um pouco aqui, outro acolá, mas eles abriram uma porta de negociação. A China não. A China disse, vocês querem ir para a briga? Então vamos também, e impuseram taxas idênticas àquelas anunciadas pela Casa Branca. Isso talvez tenha saído diferente, bem diferente do que a Casa Branca anunciou. O fato o que vimos hoje foi um recuo, um cessar tarifas de Donald Trump e que a partir de agora você tem duas situações tarifárias no mundo. 10% para todos os países do planeta, exceto a República Popular da China, que passa a ter este imposto de 125%. 125% de imposto basicamente inviabiliza o comércio internacional de compra de itens chineses. Então, este é um assunto que é uma coisa mal parada. Não vai ficar assim. Vai ser impossível para as duas nações manterem este cenário. Alguma coisa terá de ser discutida entre Pequim e Washington. A reação do mercado financeiro foi impressionante, Débora e Yuri. Neste momento, o dólar cai mais de 2%, R$ 5,87. A Bolsa Brasileira sobe mais de 3%. Agora, a grande reação mesmo acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os mercados reagiram de uma maneira absolutamente impressionante. Acho que a gente tem o Dow Jones, que é o índice industrial da Bolsa de Nova York. Olha, é vertical a linha quando essa notícia aparece nas redes sociais de Donald Trump, a pausa, e aí a Bolsa agora sobe 6,5%, o índice Dow Jones. Os outros índices, por exemplo, o Nasdaq sobe 10% agora e o S&P 500 tem uma valorização superior a 8%. Esta é a reação do mercado financeiro, que respira aliviado com esta hipótese de que a guerra comercial pode ser limitada a 10% e com a China, vamos ver, vamos negociar. Trump recuou. Naka, acho que você sintetizou ali o quanto, Donald Trump estava ali, foi, aqui em português a gente diria que ele trucou e esperou. A China gritou 6, os outros ali esperaram para ver e está todo mundo ali.
E, de fato, né, a analogia aqui com as cartas, né, talvez para Donald Trump, que não é um jogador de truco, mas parece ser um muito bom jogador de pôquer, é uma leitura que aí fica difícil para os outros países entenderem qual é a estratégia que ele está adotando. Esta sensação de alívio que você descreve agora no mercado financeiro, a despeito desse prazo de 90 dias, dá para confiar que vão ser 90 dias tranquilos ou ainda tem algumas, pode aparecer mais outros apps na mão para manter a nossa analogia do truco ou mais ases nas mãos de quem está nesta mesa de Texas Hold'em ali, vai saber quais cartas ainda vão ser abertas à mesa. Em se tratando dessa Las Vegas de Donald Trump, não dá para prever nada, porque Trump é absolutamente surpreendente de todas as maneiras. Então, acho que a gente parte de uma... É como se a partida estivesse começando novamente, Yuri. Se na quarta-feira a gente começou este jogo chamado Guerra Comercial, com alíquotas variadas, com situações ali das mais diversas, algumas até jocosas, como imposto sobre ilhas que só tem pinguins, dá para dizer que aparentemente Trump recua com esse cessar tarifas e bota todo mundo na mesma situação. Ok, o mundo terá uma tarifa mínima de 10%. Scott Bessent, secretário do Tesouro, disse agora há pouquinho nos jardins da Casa Branca. É 10% de piso. Caso países decidam retaliar os Estados Unidos da América, serão punidos. E aí uma coisa interessante. Hoje, Friedrich Merz, que é o novo líder do governo alemão, disse que a Alemanha estará na vanguarda de uma forte resposta europeia às tarifas de Trump. Esta indicação, para mim, foi muito simbólica, porque a Alemanha, como sendo a principal economia europeia, na figura de seu líder, que foi recém-eleito, ele trouxe um discurso diferente daquele ouvido em Bruxelas. Em Bruxelas existe uma sensação de concordância, de não vamos levantar a voz, vamos tentar oferecer alguma proposta aqui. Este tom de Merz é um pouco diferente. Isso talvez também tenha pesado nessa história toda, do tipo, não pode não ser só a China que está querendo nos peitar. Então, você teve uma série de indicações ali de coisas que vieram diferente do que a Casa Branca esperava. E na entrevista de há pouco, o Bessent disse, não foram os mercados que geraram esta reação, esta volta atrás. O passo atrás foi uma decisão do presidente Donald Trump, porque, segundo o Bessent, 75 países bateram a porta da Casa Branca para negociar. Só que a tarifa anunciada quarta-feira não se aplica só a 75 países, para o mundo inteiro, né? São sempre tralalá países, aí quase 200 nações, inclusive ilhas de pinguins. Então, me parece um pouco contraditório este argumento. Eles jamais vão admitir que foi a reação do mercado, a pressão de eleitores bilionários que botaram milhões de dólares na campanha e que estavam pressionando, criticando o governo Donald Trump. E aí, só para arrematar, Yuri e Débora, um aspecto muito importante. Durante a entrevista coletiva, uma colega que estava lá no Jardins da Casa Branca perguntou sobre a situação específica do Brasil. Se a situação de países que não tinham tarifas recíprocas acima de 10%, aquelas que começaram a vigorar hoje, como fica a situação? E Scott Bessent disse, está mantida. Então, para o Brasil especificamente, o secretário do Tesouro respondeu a uma pergunta dizendo que a situação do Brasil, para o Brasil, nada muda, continuam as tarifas, a taxa de importação de 10%. Isso, até do ponto de vista brasileiro, é ruim, porque o que era uma vantagem até uma hora atrás, o Brasil tinha uma alíquota de só 10%, hoje não é mais uma vantagem. Tirando a China, todos os outros países têm uma alíquota igualzinha à do Brasil a partir deste momento. Muito bem, a pergunta que eu ia te falar é justamente como isso impacta o Brasil. Você já trouxe aqui a resposta do secretário falando especificamente em que nada muda em relação à tarifa, porque a gente já tinha esse piso de 10%. Você também já deu aqui uma outra abordagem, né, nessa repercussão de que até uma hora atrás nós tínhamos uma vantagem em relação a outras várias nações e agora está todo mundo igual, exceto a China. Só que mais um aspecto, para a gente dar mais um passo à frente, Naka, é o seguinte, a cada movimento, a cada anúncio que o Donald Trump faz,
Aí as empresas, né, vão começar a fazer seus cálculos pensando, bom, então não vai entrar produto da China lá, vou aumentar para tentar exportar aqui. As peças, eles mexem ali, as outras peças vão observando para ver como vão se mexer. A minha pergunta é, o quanto essa política errática, né, esse vai e vem de Donald Trump, ele acaba imobilizando os outros players e até a própria indústria americana, que não sabe em qual cenário trabalhar. Porque como é que você aporta um grande investimento, por exemplo, para, não, agora vou fortalecer aqui, vou suprir o que a China trazia, não traz mais, vou suprir com produtos nacionais dos Estados Unidos. Amanhã ele muda de ideia, abre de novo, enfim, num contexto mundial e também sob o aspecto do Brasil. Gostaria que você me falasse o quanto isso congela aí os movimentos dos empresários, dos produtores no mundo. Esse aspecto é interessantíssimo, Débora, porque ao longo dos últimos dias, desde quarta-feira, né, mas especialmente nesta semana, o que começou a aparecer em conversas mais reservadas ou em documentos de grandes lideranças do mundo econômico global, foram duas palavras: confiança e credibilidade. Pela primeira vez em muito tempo, a credibilidade ou a confiança depositada na maior economia do planeta pareceu que começou a ser arranhada. Porque diante do que aconteceu ao longo das últimas semanas, não dá muito para confiar no que diz, no que pensa a pessoa que ocupa hoje a cadeira principal da Casa Branca. E isso fez com que vários nomes de Wall Street começassem a soltar alertas sobre a credibilidade da economia americana e do discurso americano. Dá para confiar no que a Casa Branca está decidindo? Dá para confiar no que a Casa Branca prometeu? Dá para confiar no que a Casa Branca vai tomar de atitude, de medida? E esta preocupação, me parece que esta não acaba neste momento. A bolsa pode até subir, o dólar pode cair, uma ação ou outra se recuperar do tombo. Isso é absolutamente conjuntural, é uma coisa de curto prazo. Outra coisa, e aí é muito mais profundo, é quando a gente fala da credibilidade, da confiança que existe com, por exemplo, a figura do presidente dos Estados Unidos da América ou com os ativos financeiros dos Estados Unidos. E um sinal disso, Débora, para mim é muito claro no ouro. O ouro, apesar desta super reação do mercado financeiro, que está comemorando o que Trump acabou de anunciar, Scott Bessent acabou de anunciar, o ouro continua subindo. Porque existe uma percepção de que a credibilidade da economia americana está se esvaindo, pelo menos na figura de Donald Trump. E o ouro é, historicamente, desde a época medieval, um lugar onde quem tem medo bota seu dinheiro. E se o ouro continua subindo, apesar da alta da bolsa, das ações e da queda do dólar, é porque as pessoas podem até estar comemorando esta notícia, mas colocar o dinheiro por muito tempo, talvez ainda estejam bastante receosas.